Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou continuar a série Investindo em Bitcoin na Prática e também vou compartilhar as notícias mais relevantes da última semana. E se você achar que as informações que eu vou compartilhar foram relevantes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o vídeo semanal que eu faço toda quinta-feira sobre o meu investimento no Bitcoin, hoje particularmente vai ser especial porque o Bitcoin enfim bateu o seu all-time high. Ele conseguiu ultrapassar os 109 mil dólares e chegou a valer 112 mil dólares. No momento está 110, mas como você pode ver no gráfico aqui, na quinta-feira passada ele estava valendo 103 mil dólares, ou seja, ele teve uma valorização de quase 8%. E aqui no controle dos aportes que eu fiz, agora eu estou com um lucro de 48 dólares e 17 centavos, em porcentagem 37%. E esse dia não poderia ser mais icônico porque, além do all-time high, hoje se comemora o Pizza Day, o dia em que o Bitcoin foi usado pela primeira vez na história para fazer uma compra. E como o comprador utilizou Bitcoin para fazer o pagamento, por essa razão ficou conhecido como Pizza Day. Conta a história que em 22 de maio de 2010, 2 pizzas foram compradas por 10 mil Bitcoins. Naquela época, o valor total da transação era de apenas 41 dólares. E com o Bitcoin, que chegou a 109 mil, aqueles mesmos 10 mil Bitcoins estão valendo hoje mais de 1,09 bilhão de dólares, o equivalente a mais de 6 bilhões de reais. Imagina se a empresa que aceitou esse pagamento tivesse segurado esses bitcoins. Claro que isso não aconteceu. E seguindo nessa linha de aceitação de Bitcoin como forma de pagamento, uma empresa do setor alimentício nos Estados Unidos também começou a aceitar o Bitcoin como forma de pagamento. A empresa em questão se chama Steak and Shake e esse vídeo mostra como o comprador faz todo o processo de escolha do lanche e pagamento com Bitcoin. E isso, não tenha dúvida, é só o começo. Em razão do all-time high, o Bitcoin já subiu mais uma posição na tabela dos ativos mais valiosos do mundo, passou a Google e a Amazon e agora está em quinto lugar com um valor de 2,158 trilhões de dólares. E neste mapa compartilha informações muito interessantes porque, segundo essa estatística que foi divulgada pela River, 40% do supply do Bitcoin está nos Estados Unidos. Outra informação interessante é que o fornecimento de Ethereum nas exchanges caiu abaixo de 4,9% pela primeira vez na história, enquanto o fornecimento de Bitcoin nas exchanges caiu para 7,1%, o menor nível desde novembro de 2018. Outro marco importante é que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, divulgou que a reserva de Bitcoin do país está mostrando lucro no momento de 357 milhões de dólares. Certo. Nessa notícia aqui, foi compartilhado que o braço de criptomoedas da SocGen lançará uma stablecoin denominada em dólar no Ethereum. E o que tem de interessante nessa notícia? Essa empresa se tornará a primeira empresa de grupo bancário global a emitir uma stablecoin pública atrelada ao dólar americano. Então, certamente, se isso acontecer e esse banco de fato for o primeiro a tomar essa iniciativa, certamente também será uma informação que ficará na história. Outra informação interessante foi que a Ripple se baseia na licença regulatória de Dubai para anunciar o Zendebank e o Mamo como os primeiros clientes de pagamentos habilitados para blockchain nos Emirados Árabes Unidos. Caso você não saiba, a Ripple é a empresa que emite o token XRP, que é um token voltado para movimentações financeiras internacionais, e essa empresa está ampliando consideravelmente os acordos com países para aplicação do seu sistema, e a evolução da Ripple pode ser um termômetro para que todos nós acompanhemos a evolução da implementação de criptomoedas, blockchain, tudo que envolve esse mundo em substituição aos sistemas atuais no sistema financeiro.
Outra notícia na mesma linha é essa aqui, falando que o maior banco da Guatemala integra blockchain para pagamentos internacionais. O provedor de infraestrutura de criptomoedas invisível, Sucupay, agora está integrado ao maior provedor bancário da Guatemala, o Banco Industrial. E continuando a quebra de paradigmas, essa notícia foi uma muito comentada nessa semana, onde o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, o mais poderoso, vai liberar venda de Bitcoin. Em um movimento surpreendente, o CEO do JP Morgan Chase, Jamie Dimon, anunciou que o banco permitirá que seus clientes comprem Bitcoin. A declaração de Dimon chama a atenção por marcar uma mudança significativa na postura do banco em relação a criptomoedas. E esta foi uma decisão emblemática, porque esse CEO já manifestou várias vezes que não aprova investimento em Bitcoin. Ele continua com esse mesmo pensamento, mas ainda assim foi, entre aspas, obrigado a liberar a compra pelos seus clientes em razão do interesse crescente e da pressão por essa liberação. Agora eu vou compartilhar algumas notícias brasileiras a respeito do mundo cripto. Essa primeira notícia é muito interessante. Quando eu vi ela, eu achei estranho uma notícia tão positiva acontecer no Brasil. Eu tenho certeza que provavelmente tem interesses de terceiros nessa iniciativa, mas de qualquer maneira é algo que vai beneficiar quem aproveitar a chance dada pelo governo. Aqui fala que o governo do Brasil zera imposto de equipamentos de mineração de Bitcoin e criptomoedas. Medida assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin entrou em vigor na última terça-feira. Aqui fala que o governo zerou o imposto de equipamento de mineração de Bitcoin e criptomoedas. E um dos itens incluídos na nova política de imposto zero é uma estação completa de armazenamento e resfriamento de servidores dedicados à mineração. Assim, empresários do setor de mineração no Brasil podem importar estes produtos sem o pagamento de tributos ao Estado. Eu não tenho conhecimento a respeito de equipamentos de mineração, mas é o que tudo indica aqui, são máquinas voltadas para a mineração de Bitcoin. Contudo, não me parece ser aquela maquininha que qualquer afegão médio consegue comprar. Essa isenção é apenas para máquinas profissionais, grandes centros de mineração, provavelmente com o intuito de favorecer quem tem muito dinheiro para fazer esse tipo de investimento. Mas se eu estiver enganada, por favor, compartilhe aí nos comentários. Nessa outra notícia, fala que a Binance liberou uma novidade com Pix para pagamentos com criptomoedas no Brasil. Para quem não sabe, a Binance tem um sistema que chama Binance Pay, que você consegue fazer o pagamento utilizando o app da Binance, usando as criptomoedas que você tem em carteira. E agora, além das criptomoedas, você poderá pagar com o Pix. Aqui fala que o valor do ativo digital na carteira do usuário é convertido instantaneamente em reais e a transação é concluída em segundos. Eu pesquisei um pouco a respeito do funcionamento da Binance Pay e eu verifiquei que para que o estabelecimento aceite esse tipo de pagamento, ele precisa ter a bandeira da Binance, que funciona como se fosse uma operadora de cartão, como a Visa ou a Mastercard. Só então você consegue fazer esse tipo de pagamento. Por essa razão, não é possível pagar em todos os estabelecimentos que todo mundo costuma pagar usando cartão de crédito, porque é necessário que o estabelecimento faça esse acordo com a Binance. E aqui na minha cidade, até hoje, eu não vi nenhum lugar com a bandeira da Binance, e isso é algo que vai levar algum tempo para ser adotado, porque a maioria das pessoas tem discriminação com relação a criptomoedas. Muitas pessoas acham um mundo muito difícil de você manusear, de você aprender, né, a trabalhar, mexer, comprar, vender, e muitos estabelecimentos desconhecem que eles vão pagar uma taxa infinitamente menor do que eles pagam no caso do cartão de crédito. Eu não sei números exatos, mas parece que é 4 vezes mais barato que a taxa cobrado pelo cartão de crédito. Então, à medida que os comerciantes começarem a ter noção desse potencial, eu acredito que então vai ser uma opção interessante para analisar futuramente para utilizar como forma de pagamento. Eu particularmente estou estudando maneiras de começar a fazer pagamentos usando criptomoedas. Ainda tem muitas barreiras nesse tipo de pagamento. Estou estudando se já existe algo que seja mais favorável, levando em consideração que existem taxas para a conversão e em alguns casos é cobrado IOF. Então, na minha opinião, ainda não chegou num ponto que você consegue dizer que pagar com um cartão de criptomoedas terá exatamente o mesmo custo que pagar com um cartão de crédito.
Mas quando eu achar alguma coisa que realmente compensa, eu vou começar a utilizar, e se eu chegar à conclusão que é bom, então certamente eu compartilharei aqui no canal. Certo, agora vamos para uma notícia que não é boa, pois consta aqui que regras para exchange de Bitcoin no Brasil saem em 2025, declara o Banco Central. Nesta quarta-feira, o Banco Central do Brasil anunciou que vai publicar ainda em 2025 as normas para as exchanges de criptomoedas e outras empresas que desejam operar no setor. E aqui também é falado que o Banco Central criará regras específicas para algumas criptomoedas. Embora não tenha citado quais são essas regras ou moedas que serão reguladas, o Banco Central já sinalizou que deseja proibir criptomoedas focadas em privacidade como Monero e Zcash. Ou seja, eu acredito que não virão boas notícias dessa regulamentação, mas infelizmente só resta aguardar. Essa notícia aqui fala que o maior banco de câmbio do Brasil anuncia stablecoin na XRP Ledger lastreada em títulos de tesouro brasileiro. Nova moeda digital chega ao mercado com a proposta de oferecer soluções mais seguras e acessíveis para transações online, tanto para a pessoa física quanto para a empresa. E essa iniciativa é do grupo Brasa, que inclui o Brasa Bank, o maior banco de câmbio do Brasil em volume de dólares transacionados, de acordo com o Banco Central. Pareado ao dólar americano, ou o USDB é 100% lastreado por ativos como títulos públicos americanos e brasileiros e auditada regularmente. Eu não sei se essa ideia vai ser recebida com bons olhos, mas eu particularmente jamais compraria uma stablecoin lastreada em títulos do Tesouro Brasileiro. Agora eu vou compartilhar 2 artigos muito importantes com avisos para que todo mundo fique alerta. Neste primeiro aqui, fala que um brasileiro sofreu tráfico de pessoas ao Uruguai para aplicar golpe de criptomoeda. Em conversa com a Livecoins, o brasileiro disse que recebeu uma proposta de emprego no Uruguai, mas ao chegar no país se deparou com uma realidade totalmente diferente. Eu li todo o artigo e vou resumir só para ficar como alerta. Se você começar a ver na internet, no caso aqui ele viu no Instagram, ofertas de emprego muito atrativas em outros países para você trabalhar numa função digna em um escritório com ar-condicionado, para trabalhar em call center, qualquer tipo de emprego que ofereça para você lugar para você morar, que ofereça pagar a passagem para você ir até o país, não caia, porque é golpe sem exceção. Empresas sérias jamais vão divulgar vaga de emprego da forma que está sendo feito. Essas ofertas que estão aparecendo na internet são financiadas por traficantes de pessoas. No caso desse brasileiro aqui, ele viu o anúncio no Instagram, entrou em contato com a empresa, fez entrevistas, foi aprovado nessas entrevistas, recebeu um adiantamento do pagamento, recebeu passagem de avião para ele ir para o Uruguai. E quando ele chegou no Uruguai, eles encaminharam ele para um hotel de 0,1 estrela, um local bem sujo e suspeito, e lá ele descobriu que ele teria que trabalhar aplicando golpe de criptomoeda para pagar as despesas dele e as pessoas que levaram ele até lá. E se ele quisesse voltar para o Brasil, ele teria que fazer isso por conta própria. Aqui no artigo fala que ele conseguiu dar um jeito e já está no Brasil novamente, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que caíram nesse golpe não tiveram a mesma sorte e devem estar em outros países aí jogados sem meios de serem socorridos. Como no Brasil atualmente há muitas pessoas sedentas por uma oportunidade única, principalmente em outros países, são as vítimas perfeitas para esse tipo de golpe, esse tipo de sequestro, de tráfico de pessoas. Então, caso você veja qualquer tipo de anúncio de emprego na internet que está oferecendo tudo bom demais, fácil demais, como se fosse a última chance da tua vida, no mesmo instante, lembre do que eu estou te falando, é cilada Bino. E é importante que todo mundo compartilhe esse tipo de coisa entre o teu círculo de amigos para também avisar os desavisados, porque só com conscientização e informação esse tipo de golpe não vai prosperar junto às pessoas próximas a você. Outra situação muito alarmante que está acontecendo é o sequestro de empresários do mundo cripto. Os casos registrados vão de sequestro com armas a dedos decepados. E a escalada da violência revela um novo tipo de risco para os detentores de grandes fortunas em Bitcoin e outros ativos digitais. E isso está acontecendo mais na Europa, principalmente na França. Um dos donos da Ledger, inclusive, foi o que teve o dedo decepado. Ele foi sequestrado, ameaçado. E outro empresário também do setor
que, se não me engano, é dono de uma corretora na França, também, em plena luz do dia, foi atacado para ser sequestrado junto com a sua família. E só porque eles resistiram ao sequestro e os vizinhos ajudaram, eles não foram levados. E para agravar essa situação, teve vazamento de dados da corretora Coinbase, que muitos estão desconfiando que a finalidade é justamente descobrir quais são as pessoas detentoras de fortunas em criptomoedas, para então ir atrás delas fisicamente e tentar roubar essas criptomoedas dessas pessoas. Mas o perigo não está apenas em vazamentos de informação, pois há casos onde influencers também estão sendo ameaçados, sequestrados, e os seus familiares também, porque ficam ostentando na internet mansões, carrões, roupas de grife. E isso, claro, chama a atenção dos sequestradores e com certeza eles não pensam duas vezes em ir atrás desse tipo de pessoa, certo? Deixar essa vibe ruim pra lá, vou falar de notícias boas. A lei para a regulamentação das stablecoins avança no Senado dos Estados Unidos, e essa é uma notícia espetacular, porque, como eu compartilhei no vídeo há 2 semanas atrás, a lei tinha sido bloqueada na Câmara, mas durante esse tempo ela andou e já avançou no Senado. Está faltando muito pouco para ela chegar na mesa do presidente dos Estados Unidos. Inclusive, nessa reportagem que foi dada na CNBC, o senador Bill Haggart falou que os emissores de stablecoin cripto serão os maiores detentores de títulos de tesouro americano no mundo. E essa notícia deixou muitas pessoas do mundo cripto animadas. Nesse artigo aqui, o CEO da Bitwise falou que esse projeto de lei sobre stablecoin pode abrir caminho para um mercado de criptomoedas de vários anos. Ele descreveu essa iniciativa como algo semelhante ao casamento entre Wall Street e criptomoedas. Os senadores votaram por 66-32 para avançar a Lei Gênios com apoio bipartidário, incluindo 16 democratas que se opuseram a ela na semana passada. Líderes e legisladores do setor cripto saudaram a votação como uma vitória histórica, que poderia ajudar a garantir o domínio do dólar americano. No entanto, após a votação do encerramento, os legisladores devem aprovar quaisquer emendas potenciais antes da votação final do projeto de lei. Os políticos em Washington fizeram a coisa certa, escreveu Hogan em nota a clientes na noite da terça-feira. Não quero contar os ovos antes de chocarem, mas parece que teremos nossa primeira legislação completa sobre criptomoedas aprovada nos Estados Unidos até o verão. Acredito que isso prepara o cenário para uma recuperação sustentada e de longo prazo em criptoativos além do Bitcoin. Os maiores beneficiários são o Ethereum, Solana e vários ativos de finanças descentralizadas como Uniswap e Aave. E esse comentário é muito interessante porque, para quem gosta de jogar no cassino das altcoins, a aprovação dessa legislação pode sim ser muito interessante para os protocolos DeFi. Então, para quem gosta de investir nesse setor, é bom ficar de olho na aprovação dessa legislação. E o mês de junho promete, porque se houver uma evolução interessante na aprovação dessa lei, juntamente com outro fator, pode ser que junho vá ser de fato um mês explosivo. Nesse artigo fala que o reembolso da FTX pode impulsionar temporada de altcoins em junho. A FTX distribuirá mais de 5 bilhões de dólares para credores aprovados em 30 de maio, marcando um dos maiores pagamentos em um único dia na história de falências de cripto. Então, para quem não sabe, FTX é uma corretora que faliu há muitos anos atrás e agora ela está devolvendo os ativos que foram retidos em razão dessa falência. E como esse valor eram de pessoas que investiam em criptomoedas, é muito provável que muitas dessas pessoas utilizem parte desse dinheiro para voltar ao mercado cripto no mesmo dia, no dia 30 ou no dia 31. Então, é importante que todo mundo fique de olho nessas datas para que possamos ver se haverá algum indício de alta em razão desse dinheiro que vai entrar na conta desses investidores. E no atual momento existe aquele sentimento de oba-oba, vai subir até a lua, é alta infinita. Muitas pessoas que tinham abandonado o mercado cripto decidem voltar. Pessoas que nunca entraram no mercado cripto, vendo agora que o Bitcoin bateu um novo all-time high, decidem entrar.
E por essa razão estamos vivendo uma Bitcoin Season que talvez vire uma Altcoin Season nos próximos 1 ou 2 meses. Só que desde que eu comecei a estudar criptomoedas, que eu comecei a entender a dinâmica desse mercado, eu aprendi a ficar sempre atenta às notícias que possam me indicar o momento em que a tendência vai mudar. Então, como eu acompanho muitos especialistas, visto que eu não sou especialista, eu sou apenas uma pessoa diversificando o meu investimento, eu ouço opiniões e relatos do maior número de especialistas possível e com o passar do tempo eu fui refinando isso e atualmente eu sigo e ouço poucos e um deles se chama Papini. E o racional que ele entrega para mim faz muito sentido, por isso eu sigo todas as postagens que ele faz no Twitter dele e também assisto as lives e os vídeos que ele compartilha aqui no canal dele que chama Outsider Papini. Nessa live aqui que ele fez com o Daniel Duarte, com o tema Bond Market, qual o risco para os mercados globais, ele compartilha uma tese sobre um risco eminente de crise que pode ser provocada pelo Japão. E aqueles que tiverem interesse em estar um passo à frente dos demais, sabendo dos possíveis riscos que estão logo ali nos próximos meses, para se antecipar e sair antes, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo inteiro. Vale cada segundo. São informações muito importantes que farão com que você, acompanhando notícias a respeito, poderá ter um start para então decidir sair do mercado, não no momento perfeito, mas pelo menos um pouco antes de desligarem a balada e a música parar de tocar. Isto porque eu aprendi que esse tipo de investimento só faz sentido se você tiver esse timing. Não quer dizer que é certeza que vai acontecer, mas eu gosto de estar ciente de todas as possibilidades na mesa para tomar uma decisão caso eu entenda que seja o momento oportuno. Então, eu vou deixar o link dessa live para você aqui na descrição do vídeo, como eu sempre faço, caso você não saiba ainda, os vídeos que eu assisto e que eu acho que o conteúdo é importante, durante a semana, à medida que eu vou assistindo, eu sempre vou colocando os links na descrição do vídeo. E eu vou fazer o mesmo com esse aqui para facilitar o teu acesso. Então, espero que essas informações tenham sido úteis para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!